voltaremos para o Novo Testamento. Passamos aí um bom tempo meditando no Salmo 18 e hoje retornaremos para o Novo Testamento e começaremos um novo capítulo, o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Então, abra lá sua Bíblia ou conecte-se aí na sua Bíblia digital e vamos meditar em mais esse texto sagrado. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Abram lá, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, porque o assunto desse texto é muito pertinente. Eu vou falar sobre como manter a unidade da igreja, porque essa foi a preocupação do apóstolo Paulo naquela época, quando ele escreveu lá daquela prisão domiciliar. Ele escreveu essa carta, ele estava preocupado com a unidade da igreja, a unidade da igreja cristã. E aqui no capítulo 4, ele inicia falando sobre isso, a importância da unidade da igreja. Então, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Por isso, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui por hoje. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai santo, nós estamos na Tua presença, que é sagrada, que é pura. E nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Não as minhas argumentações, não aquilo que eu penso, mas simplesmente e profundamente a Tua palavra, que produz fé, que produz arrependimento. Ó Deus, fala conosco. Através das Escrituras Sagradas, fala ao coração do teu povo, daqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo. Ó Deus, fala conosco, ó Pai. É tudo que nós precisamos e desejamos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, hoje nós começaremos um novo capítulo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Todas as cartas de Paulo contêm um certo equilíbrio entre teologia e vida, entre doutrina e dever. E essa carta, ela não é diferente. Os 3 capítulos que já estudamos, eles lidam com doutrina, que são as nossas riquezas em Cristo. Então vocês viram capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que é um compêndio doutrinário profundo. E aqui Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele está ensinando teologia, aquilo que precisamos crer, que é a nossa riqueza em Cristo. Enquanto os últimos 3 capítulos que estudaremos, 4, 5 e 6, fala do nosso dever, isso é, nossas responsabilidades em Cristo. Então, os 3 primeiros capítulos falam das nossas riquezas, a doutrina cristã. Os 3 últimos capítulos falam do nosso dever, a nossa responsabilidade como cristãos. Se os capítulos de 1 a 3 nos mostram a base teológica da unidade cristã, os capítulos de 4 a 6 contêm as instruções práticas para a sua manutenção. Eu concordo com o pastor batista norte-americano, o pastor John Piper,
que é uma das maiores autoridades da nossa época, ele diz o seguinte, eu concordo com ele, que os 3 primeiros capítulos de Efésios falam dos fundamentos da nossa salvação. Fala como nós fomos salvos. Fomos salvos porque nós fomos eleitos, predestinados, redimidos, adotados. Então é o fundamento da nossa salvação. Agora os capítulos 4, 5 e 6 falam das evidências da nossa salvação. Então, capítulos 4, 5 e 6, conforme o comentário de John Piper, fala das evidências, isso é, da comprovação de que realmente nós somos cristãos. Então fala do fundamento da nossa salvação, como nós fomos salvos, e agora o texto vai falar das evidências da nossa salvação, mostrando as nossas responsabilidades, os nossos deveres como cristãos. E vocês perceberão que a palavra-chave nesses últimos 3 capítulos é andar. Vocês verão repetidas vezes essa expressão, andar. Por exemplo, andar em unidade, como está aqui no capítulo 4, verso de 1 a 16. Andar em pureza, como está no capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, verso 17. Andar em harmonia, como está no capítulo 5, verso 18, até o capítulo 6, verso 9. E andar em vitória, como está no capítulo 6, do verso 10 ao 24. Essa palavra andar significa estilo de vida, significa a trajetória que o cristão deve ter nesse mundo, porque foi salvo e escolhido por Deus. Então esse andar, ela conota o seguinte, o estilo de vida que o cristão tem nesse mundo. Eu também concordo com o comentarista John Stott, ele comentando sobre esse texto, ele escreveu assim, abre aspas, ele diz que Paulo avança da nova sociedade para os novos padrões nos quais ela deve andar, isso é, a igreja. Volta-se da exposição para a exortação, da doutrina para o dever daquilo que Deus faz, para aquilo que devemos ser e fazer. Paulo ensinou e orou pela igreja, agora dirige-lhe um apelo solene. A instrução, a intercessão e a exortação constituem um trio fundamental na vida do cristão. Então o que John Stott quer dizer? Capítulo 4, 5 e 6 fala da importância da obediência. Capítulo 4 e 5 e 6 fala o seguinte, já que nós fomos escolhidos por Deus, fomos eleitos por Deus, como consequência, como resultado da nossa eleição, nós teremos uma vida de obediência. A obediência é a evidência latente de que nós fomos eleitos por Deus para a salvação. Agora é interessante que a obediência, ela tem uma certa conotação no Antigo, e outra no Novo Testamento. Por exemplo, a ênfase na antiga aliança era, se vocês me obedecerem, eu abençoarei vocês. Mas na nova aliança, a ênfase é, eu já abençoo vocês. Agora, em resposta ao meu amor e graça, obedeçam-me. Obedeçam-me. Então, olha só, nós obedecemos a Deus como resposta aquilo que Ele fez por nós. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele enviou o Seu Filho para nos redimir. E nós fomos salvos e perdoados. Paulo conecta a doutrina com vida. A conjunção, portanto, ou pois, é uma ponte entre o que Paulo tinha ensinado e aquilo que ele pedirá agora. A vida é consequência da doutrina, guarde isso aqui. A nossa vida é consequência da doutrina cristã. A doutrina é a base da vida. O que cremos determina o que vivemos. Precisamos entender isso. O que cremos determina o que vivemos. O que cremos vai determinar cada vez mais a nossa eleição, de que Deus nos escolheu para a salvação. Então entenda isso, gente.
Agora, deixa eu te apresentar um pouco a carta de Paulo, o que nós vimos até aqui. No capítulo 1, verso de 1 e 2, eu fiz uma pequena introdução, né, falando do contexto histórico. Versos de 3 a 6, eu falei sobre as bênçãos provenientes de Deus Pai, vocês se lembram? Isso é, Paulo começa agora como se fosse um hino a falar da doutrina da Trindade, e ele fala das bênçãos de Deus Pai. Versos de 7 a 12, nós vimos sobre as bênçãos provenientes de Deus Filho, aquilo que Jesus veio fazer por nós. Versos de 13 a 14, nós vimos as bênçãos provenientes de Deus, o Espírito Santo, que o Espírito Santo foi enviado para nos selar e para nos inserir no corpo de Cristo. E verso de 15 a 22, nós vimos sobre o pedido mais sublime por meio da oração. Quando Paulo ele ora pela igreja, para que a igreja recebesse sabedoria para entender todo o plano da salvação de Deus. Aí no capítulo 2, verso de 1 a 10, nós vimos sobre um povo chamado da morte para a vida. Paulo fala que nós éramos mortos em nossos pecados e delitos. E Deus teve a iniciativa de nos tocar e de nos chamar para a salvação. Versos de 11 a 22, nós vimos sobre chamados da separação para a reconciliação, quando Paulo fala que judeus convertidos e gentios convertidos foram reconciliados em Deus. Capítulo 3, verso de 1 a 13, nós vimos sobre chamados para conhecer o mistério de Deus. Então Paulo, ele mostrou o seguinte: qual é o grande mistério de Deus? Qual é o grande mistério do nosso Deus? É que Deus, através do Evangelho, ele não veio salvar só os judeus, mas ele veio salvar quem? Os gentios. O Evangelho não foi separado só para os judeus, mas para que salvasse todos os gentios, e nós louvamos a Deus porque nós somos gentios. E verso 14 a 21 nós vimos chamados para conhecer a plenitude de Deus. Foi a última mensagem em Efésios. Paulo orou para que todo cristão conhecesse e experimentasse a plenitude de Deus. Isso é, essa presença impactante, latente, misteriosa na vida do cristão. A presença de Deus de maneira impactante. Aí agora no capítulo 4, ele vai trabalhar a eclesiologia. O que isso é? O que significa? A doutrina da igreja. Como a igreja deve viver aqui na terra. Nós veremos sobre isso. A ideia básica desse texto é a unidade dos cristãos em Cristo. É uma aplicação prática da doutrina. Quero apresentar para vocês 2 pontos nesta exposição. Então, 2 pontos, tá? Eu quero falar sobre a graça da unidade, verso de 1 a 3, e quero falar sobre o fundamento da unidade, versos de 4 a 6. Tá ok? Então vem comigo, olha só o verso 1 de novo. Veja comigo de maneira mais minuciosa, quando Paulo fala assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha a palavra portanto aí. Essa palavra portanto é uma transição. Paulo mostrando o seguinte, olha, portanto, diante de tudo isso que eu ensinei para vocês, diante da doutrina cristã, que é o fundamento da nossa salvação, diante de tudo isso que eu apresentei para vocês, agora eu vou escorrer para vocês o que nós devemos praticar. Portanto, diante de tudo isso, temos algumas coisas que precisamos praticar. Mas interessante que ele fala assim, eu, prisioneiro no Senhor. Lembra do contexto? Paulo estava aqui preso. Ele estava preso numa prisão domiciliar em Roma. E lá em Roma, ele escreve as cartas da prisão. Mas ele fala o seguinte, eu, prisioneiro no Senhor. Paulo, ele acreditava de todo o coração que ele estava preso, porque esta era a vontade de Deus na vida dele. Ele não estava preso por causa da oposição dos judeus.
Ele não estava preso por causa da política dos romanos. Ele tinha convicção que ele estava encarcerado porque Deus o colocou ali. E Deus o colocou ali com um propósito nobre. Esse propósito, meus amados, foi escrever as cartas da prisão. Essas pérolas que nós temos hoje aqui em nossas mãos. Mas olha só o que ele fala. Ele fala assim: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação. Né? Tem uma tradução que diz assim: peço que andeis de forma digna diante do Evangelho. Essa palavra peço ou rogo-vos diz o seguinte: eu quero te convidar. Eu quero convidar você a andar junto, ou é um sentido de apelo. Então Paulo aqui, ele está fazendo uma apelação. Olha, eu apelo a vocês igreja, que vocês andem, estilo de vida, de maneira digna da vocação no qual vocês foram chamados. Agora presta atenção nessas palavras. Vocação. Essas palavras, andar, digna, vocação, chamados. Paulo aqui está chamando a atenção dessa igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam viver de maneira digna diante daquilo que Deus fez por vocês. Diante da vocação que Deus deu para vocês. Essa vocação, gente, amados, é uma vocação espiritual. Paulo dizendo assim, olha, Deus, ele deu uma vocação espiritual para vocês, capacitando vocês a viverem de maneira digna. Deus vocacionou vocês para que vocês vivessem o evangelho que Jesus ensinou. Então, todo cristão, nessa questão, é um vocacionado. No sentido de ter uma vida de obediência diante de Deus. Por isso que ele fala, olha, eu peço a vocês, eu rogo, eu apelo a vocês que vocês vivam de maneira digna da vocação a qual foram chamados. Chamados aqui, como sempre nas epístolas, diz respeito ao chamado soberano da vocação. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês andem de maneira digna. Vocês não são qualquer um. Vocês não são descrentes, vocês não são incrédulos, vocês não são ignorantes, vocês foram informados, vocês foram amados, então vivam de maneira digna. Através dessa vocação que Deus deu a vocês, essa capacitação que Deus deu a vocês, vocês que foram chamados, vocês que foram perdoados, vocês que foram salvos, vocês que foram atraídos por Deus, vivam de maneira digna. Então aqui Paulo, ele está dizendo para a igreja de Éfeso o seguinte, vocês são crentes, vocês são cristãos, vocês são discípulos, vocês foram amados por Deus e Deus os vocacionou para que vocês vivessem de maneira digna, porque vocês foram chamados para a salvação. Para a salvação. Mas olha só, Paulo fala também sobre a necessidade de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como está no verso 3. Então ele se refere aos efésios como crentes, como cristãos, vocacionados e chamados, mas daí Paulo ele começa a falar dessa unidade. Essa unidade que precisa ser preservada. E aí Paulo ele fala sobre como essa unidade ela pode ser preservada. Aí, em primeiro lugar, essa unidade ela pode ser preservada agindo com humildade. Olha o verso 2, quando ele fala assim, olha só, com toda humildade. Tá? Então, primeiro ele fala o seguinte, que os efésios eram cristãos chamados, vocacionados, escolhidos por Deus. Aí agora Paulo fala sobre a unidade. A igreja precisa estar unida, mas essa unidade precisa ser preservada. E ele fala que em primeiro lugar, como essa unidade pode ser preservada é através da humildade. A humildade dos cristãos. Agora, sabe o que é interessante? A palavra humildade, segundo as minhas pesquisas,
ela foi inventada ou cunhada pela fé cristã. A palavra humildade é fruto do cristianismo. Ela é fruto da fé cristã. A humildade é uma atitude que ela foi formulada como vocabulário na fé cristã. Olha que interessante. A humildade por causa do exemplo de Cristo. A humildade era desprezada pelos romanos, pois era sinal de fraqueza. A humildade significa modéstia, despretensão, singeleza. E um cristão disse que a humildade, como ela foi inventada pelo vocabulário cristão, da fé cristã, a humildade tornou-se uma virtude. Por causa do exemplo do nosso Cristo. Então olha só, lembra do contexto? A igreja de Éfeso era composto de quê? Judeus e gentios. Aí Paulo fala o seguinte, olha, a igreja precisa ser preservada em unidade. E o primeiro ingrediente é a humildade. Vocês precisam ser humildes, não arrogantes, soberbos. Vocês precisam ser humildes para que vocês possam conviver juntos. Porque vocês lembram que existia um grande cisma ou um grande choque entre judeus e gentios. Os judeus desconsideravam os gentios porque os gentios não conheciam a lei de Moisés. Mas daí Paulo ele escreve essa carta dizendo, não é bem assim. Agora os gentios que foram convertidos, eles fazem parte do povo de Deus, eles fazem parte da família de Deus. E nós somos um em Cristo. Mas a humildade é em primeiro lugar que preserva a unidade da igreja. Em segundo lugar, agindo com mansidão. Que é a próxima palavra depois de humildade. A palavra mansidão no grego, gente, não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Mansidão é o equilíbrio entre ira e amor. É esse equilíbrio. Mansidão significa cortesia, consideração. A palavra mansidão é uma palavra usada no grego que ela veio do meio da questão de mansar animais. Então a palavra mansidão, ela traz a ideia de mansar um animal bravo, de adestrar um animal bravo. Você já viu um cavalo sendo adestrado? Vocês já viram? Eu lembro lá na minha terra natal, do lado de Campinas, tem uma cidade chamada Jaguariúna. Eu lembro que o meu tio era caseiro e o patrão do meu tio contratou um peão profissional para adestrar, para amansar um cavalo. Uma raça assim, bem importante, eu não lembro a raça que era. Ele começou a adestrar aquele cavalo, dando chicoteadas do lado assim, e o cavalo muito bravo foi ficando mansinho, foi ficando adestrado e ficou manso. Então essa palavra mansidão, ela vem dessa ideia de adestrar animais. Isso é, nós somos adestrados pelo Espírito Santo. Nós somos adestrados e acalmados pela presença do Espírito. Uma pessoa mansa, ela controla seu temperamento, seus impulsos, a sua língua e seus desejos. Essa é uma pessoa mansa, que tem essa mansidão que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo, olha, para preservar a unidade da igreja, vocês precisam viver em humildade e mansidão. Em terceiro lugar, agindo com longanimidade. É a terceira palavra aí na sequência. Algumas traduções está paciência. A palavra longanimidade significa paciência longa. A palavra longanimidade significa ânimo longo. Paciência espichada. Exatamente. É a atitude de nunca revidar. É a firme paciência no sofrimento ou infortúnio. Longanimidade, como foi dito, significa paciência, tolerância e constância. E é isso que Paulo estava pedindo para a igreja de Éfeso, cuja membresia era de judeus e gentios, nacionalidades diferentes. Olham, sejam longânimos, tenham paciência, não é simples paciência, é uma paciência longa, é um ânimo longo. Tenham paciência
entre vocês, senão vocês não conseguirão conviver como cristãos. Aí depois, em quarto lugar, ele fala assim, agindo com amor que suporta os irmãos, porque é isso que está no verso 2, quando ele diz assim, suportando uns aos outros em amor. Essa é a quarta atitude. Suportando, vocês precisam suportar uns aos outros. Agora é interessante que essa palavra suportar, ela não é uma palavra suportar com resignação. Sabe o que é suportar com resignação? É quando a pessoa fala assim, a gente precisa aguentar, né? Jesus falou que a gente precisa, né? Isso é resignação. É como se fosse uma obrigação. Agora a palavra suportar aqui é dar suporte ao outro. É mais ou menos assim, olha, na igreja tem pessoas difíceis. Na igreja tem pessoas com temperamentos difíceis. Na igreja tem pessoas agradáveis e desagradáveis. Pessoas que são fáceis de lidar e pessoas que não são fáceis de lidar. Essas você vai ter que suportar. Suportar no seguinte assim, dando bronca, chamando atenção, mas ao mesmo tempo dando um suporte para essa pessoa. Dando um suporte no sentido assim, olha, você não pode ser assim. Olha, o que você está falando é errado. Esse procedimento está errado. E eu estou falando isso porque eu te amo, é suportar em amor. Eu só estou falando isso, eu só estou perdendo tempo falando isso, é porque eu me preocupo com você. Então você vai quebrar a cara, vai ficar sozinho, vai ser abandonado. Isso é suportar uns aos outros em amor. E é nesse sentido que Paulo está dizendo, olha, vocês precisam preservar a unidade da igreja. Como? Com toda a humildade, não tem espaço para orgulhoso, soberbo. Com toda a mansidão. A mansidão nos faz ter cuidado a como falar. Porque uma palavra ríspida suscita um furor. Com toda a longanimidade. A gente tem que ter paciência longa com as pessoas. E suportando uns aos outros em amor, porque a cada dia, vocês vão me decepcionar, e a cada dia eu vou decepcionar vocês. E o que vai nos manter? Suportar em amor. Suportar uns aos outros em amor. É nesse sentido que Paulo fala. Aí no verso 3 ele fala assim, o objetivo, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui, Paulo está afirmando que a unidade não foi criada pelos homens, mas criada por Deus, mediante o Espírito Santo, mas precisa ser preservada. Então, olha só, essa unidade Deus já criou. Essa unidade não é fruto da nossa criação, não é fruto da denominação, não é fruto da instituição. Deus, ele já criou essa unidade na igreja, mas a igreja tem a responsabilidade de preservá-la, de conservá-la. E com esses requisitos, com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Interessante que algumas traduções no verso 3 está assim, esforçando-vos diligentemente. Esse vocábulo no grego significa apressar-se, mostrar-se zeloso, ser intenso. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, façam tudo possível, com intensidade, com zelo, para preservar a unidade da igreja. Paulo está dizendo o seguinte, olha, você não seja o problema da igreja, mas que você seja parte da solução. Você não seja o problema da igreja, mas que você seja a parte da solução. Mantendo esse zelo, essa intensidade de preservar a unidade da igreja. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa palavra preservar, no grego, significa conservar. Aí sabe por que Paulo ele disse isso? Por causa de duas coisas que estava atingindo a unidade da igreja. Duas coisas. Primeiro, os falsos mestres, os falsos pastores daquela época, que ensinavam as suas heresias, que estava tentando solapar a unidade da igreja. Problema externo. Mas Paulo ele fala isso também por problemas internos. Judeus e gentios estavam convivendo juntos. Aí Paulo fala, conservem a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Sabe por quê, gente? Olha só. Sabe por que Paulo pediu isso? Porque os judeus, eles tinham algumas práticas diferentes. Por exemplo, o judeu não comia carne de porco. O gentio já comia. Aí no junta-panela poderia ter um grande problema quando os judeus e gentios se juntassem para um junta-panela e um gentio levasse uma costela de porco, já estava causado o problema. E é nesse sentido aí, o gentio se sentia assim, poxa, será que a minha liberdade ela é limitada por causa do pensamento do outro irmão? Mas daí Paulo está trazendo o seguinte, ó, vocês precisam preservar essa unidade no vínculo da paz. No vínculo da paz, porque isso é o que poderia estar acontecendo naquela época. A unidade do Espírito é a união concedida pelo Espírito a todos os cristãos verdadeiros, que criou o laço de paz, um cordão espiritual que envolve e junta o povo santo de Deus. Essa é a unidade do Espírito, gente, que junta todo o povo de Deus, com diferentes pensamentos, diferentes classes sociais, diferentes nacionalidades, diferentes raças. A unidade do Espírito foi derramada sobre o povo de Deus no vínculo da paz. Esse vínculo é como se fosse um grampo. O grampo que juntou todas as folhas, que juntou todas as páginas. Então esse vínculo que Deus enviou para nos grampear, para nos colocar juntos, judeus e gentios, independente da nacionalidade, é o vínculo da paz. A paz que Deus derrama sobre cada cristão. Amém? Então essa é a graça da unidade, verso de 1 a 3, que Paulo tanto estava preocupado. Agora só, segundo ponto, o fundamento da unidade, versos de 4 a 6. Tendo abordado a graça da unidade, Paulo passa a falar sobre o fundamento da unidade, o fundamento da nossa fé. Olha o verso verso 4 até a 6, quando ele diz assim, olha que interessante. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo ensina que a unidade cristã se baseia na doutrina da Trindade. Assim como no verso 1, ele fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aqui ele faz uma referência à Trindade, quando ele fala assim, um só Espírito, verso 4, um só Senhor, verso 5, e um só Deus e Pai de todos, verso 6. Aqui, de novo, Paulo está fazendo uma exposição da Trindade, mostrando que a nossa fé é trinitária e que a Trindade que fornece a nossa unidade, como igreja, como cristãos. Agora é interessante, Paulo nomeia aqui algumas realidades básicas que unem os cristãos. Por quê? Paulo, ele quer dizer aqui que só existe unidade quando há verdade. Tá? Só existe unidade na igreja quando existe a verdade. Uma igreja só é unida segundo a vontade de Deus, quando essa igreja também preserva a verdade de Deus. Aí Paulo, ele começa a fazer uma exposição de toda a questão doutrinária que traz unidade na igreja cristã. Por isso que ele fala assim, um só corpo, como está no verso 4. Ele está dizendo que só existe uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo, formada de judeus e gentios, a única família no céu e na terra. Uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando é convencida, convertida e regenerada pelo Espírito Santo. Só existe uma igreja verdadeira, cujos cristãos são habitação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Um só corpo, esse corpo místico, esse corpo invisível, representado pelas igrejas locais que estão espalhadas no mundo inteiro. As igrejas verdadeiras. Mas ele fala assim, um só Espírito, verso 4.
É o mesmo Espírito que habita na vida de cada cristão, no qual recebemos no ato da nossa conversão. O apóstolo Paulo escreveu, olha o que ele escreveu: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, um só corpo, só existe uma igreja verdadeira, representada pelas igrejas locais. E um só Espírito. Isso é, cada crente, cada cristão é a habitação do Espírito Santo. Cada crente, cada cristão que foi habitado pelo Espírito Santo é um ser convertido, é uma nova criatura, uma nova criação. Aí ele fala, verso 4, uma só esperança. É a esperança da volta de Cristo, quando os mortos em Cristo receberão um corpo de glória ressurreto e os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com Jesus. Nesse tempo, todas as coisas serão restauradas e então haverá novos céus e uma nova terra. A esperança, gente, amados, a esperança cristã é: Jesus vai voltar pela segunda vez. É o segundo advento de Cristo. E toda a igreja verdadeira, que é unida, que tem o Espírito Santo, tem uma só esperança: Cristo Jesus. Jesus vai voltar. É por isso que a igreja verdadeira só tem uma esperança. A nossa esperança não está em políticos, a nossa esperança não está em partidos políticos, a nossa esperança está em Jesus. Porque independente quem tiver na administração do nosso país, a Bíblia fala que dias melhores não virão. Só vai piorar cada vez mais. Mas a Bíblia fala que a nossa esperança é Jesus. Quando Ele voltar, aí sim haverá um reino pleno de paz e justiça como nunca existiu na história da humanidade. Esse é o pensamento da verdadeira igreja que é unida a Cristo. Mas no verso 5, ele fala assim: um só Senhor. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou, vive por nós e um dia virá nos buscar. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, e somente Ele sangrou por nós, pela nossa salvação. Jesus. Toda a igreja verdadeira, que tem a unidade do Espírito, tem Jesus como único Senhor. Nós não temos senhores, nós não temos senhoras, nós temos um só Senhor. Sabe por que Paulo falou isso aqui também? É proposital. Quem era a padroeira dos Efésios no século I, quando Paulo plantou essa igreja? A deusa Diana, ou a deusa Artemis, que é a mesma coisa. E lá em Efésios tinha várias pessoas que eram devotas à deusa, a senhora e deusa Diana. E Paulo está dizendo, não, existe um só Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sustenta todas as coisas e que dirige a sua igreja, pelo qual Ele é o cabeça. Ele é o líder. No entanto, o líder da igreja é Jesus. Não é uma pessoa que se diz infalível. Não é uma figura religiosa que comanda uma igreja no mundo inteiro. Não, o Senhor da igreja é Jesus, o nosso Senhor. Uma só fé, como está no verso 5. Essa palavra fé, gente, ela é entendida de duas maneiras. Essa fé tanto é o conteúdo da verdade que cremos. Muitas vezes a palavra fé na Bíblia está se referindo ao compêndio doutrinário da igreja, aquilo que a igreja crê como doutrina. Mas fé também pode se referir à nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. Uma só fé. Isto é, um credo, uma doutrina pura que aponta para Cristo, que revela Cristo e que nos faz do nosso Cristo o nosso Senhor e Salvador. Verso 5, um só batismo. Né? Aqui Paulo, gente, ele está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Te explico. O batismo do Espírito Santo é quando nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão.
Diz Jesus em João 16 que o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós somos convencidos pelo Espírito, nós somos selados pelo Espírito e o Espírito Santo vem habitar em nós. E esse fenômeno chama batismo com o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Quando Deus nos converteu. Mas também aí é matéria de muito debate aqui. Entre os teólogos. Aqui também pode se referir batismo nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas era a confissão e a profissão pública de fé daquela pessoa, do discípulo de Cristo. Então, quando uma pessoa era batizada, ela estava confessando publicamente que ele era um discípulo de Jesus. Então ele está mostrando para o mundo que agora eu sou um discípulo de Jesus. E o batismo, ele era usado, e é usado até hoje, como um ritual de iniciação. Isso é, você realmente quer ser um discípulo? Você realmente quer ser um seguidor de Jesus? Obedeça o mandamento bíblico do batismo. Aí as pessoas eram o quê? Elas passavam a crer em Jesus e obedecia o batismo. E eram batizadas. E é nesse sentido que Paulo fala, um só batismo. Um só batismo. Você recebeu o Espírito Santo uma vez só por todas. Você tem o Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi batizado pelo Espírito Santo. Quando Deus converteu o seu coração. E outra, você foi batizado nas águas, mostrando publicamente que você é um discípulo de Jesus. Que você nasceu do alto. Que Cristo te converteu. Aí ele fala assim, ele termina, um só Deus e Pai de todos. Deus é o Pai da igreja, tanto da terra como do céu. Aqui Paulo está destacando a unidade e exclusividade de Deus, uma fé monoteísta. Isso é um só Deus. Por que Paulo ele usa essa expressão? Por quê? Porque no século I as pessoas acreditavam em vários deuses, em várias deusas. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Aí Paulo está dizendo, não, a nossa fé é monoteísta. Só existe um Deus. Um único e suficiente Deus. O nosso Deus e Pai. Que é Pai de todos. Quem são esses todos? A igreja. Todos aqueles que são filhos de Deus. E ele fala da paternidade de Deus. Que Deus é Pai, sabe por quê? Porque Ele cuida dos seus filhos. Deus, Ele é Pai, Ele cuida cada um dos seus filhos que fazem parte da igreja. Ele cuida. Agora presta atenção nessa expressão. Ele diz assim, o qual é sobre todos. Aqui Paulo está se referindo à transcendência de Deus. Isso é, Deus é sobre todos. Ele está acima da criação. Ele está acima daquilo que Ele criou. Olha só, Deus, Ele está acima do universo. Ele está acima dos planetas. Ele está acima das constelações. Ele está acima de tudo aquilo que Ele criou. De tal maneira que, deixa eu falar uma coisa para você, que eu tenho certeza que já te ensinaram assim. O universo não é infinito. O único ser que é infinito é Deus. O homem, tudo bem, ele pode até não ter comprovado ainda que o universo não é finito, porque vai além da nossa competência e tecnologia. Mas só existe um ser que é infinito. Esse ser é Deus. Deus. E Ele está sobre todos. Ele está sobre a criação. Ele está sobre a raça humana. Ele está sobre a história da humanidade, a história da igreja. Ele está sobre tudo e sobre todos. Ele é um Deus transcendente. Mas ele fala assim, age por meio de todos. Aqui Paulo está se referindo a onipresença de Deus, Ele age no meio de todos, daqueles que são igreja, daqueles que são filhos de Deus, aqueles que são discípulos de Jesus, Deus age em todos. Isso é, não é só na vida dos pastores, não foram só nas vidas dos apóstolos. Deus, Ele age por meio de todos, na vida de todo discípulo de Cristo. Significa que Ele age em mim, e Ele age em você. Amém? Mas ele termina assim, e está em todos. Aqui Paulo está se referindo à imanência de Deus. Isso é, esse Deus que é sobre todos, esse Deus é pessoal. E Ele está em nós,
através da presença do Espírito Santo. Esse Deus que está acima do universo, acima das galáxias, acima da criação, ao mesmo tempo ele é um Deus acessível, ele é um Deus pessoal, que nos ouve, que se importa com as nossas dores e, melhor, que dirige a sua igreja. Olha que lindo! Por isso que Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amém, gente? Deu para entender a graça da unidade e o fundamento da unidade? Então, Paulo fala sobre a graça da unidade, que Deus nos capacita a ter o comportamento certo. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Mas depois ele fala da verdade, porque amor e verdade andam juntos. Aí ele fala do fundamento da nossa unidade, que fala sobre a verdade de Deus, que nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Amor e verdade andam juntos. A verdadeira igreja cristã é aquela que preserva o amor e preserva a verdade. Vive em amor, mas não negocia a verdade de Deus. É por isso, gente, que o ecumenismo é uma falsa ideia. O ecumenismo é a tentativa de juntar todas as religiões. E o ecumenismo tem um slogan assim, olha, não importa a doutrina, importa o amor. Isso não é verdade. Doutrina importa. Porque não existe unidade fora da verdade, não existe. Amor sem doutrina vira bajulação. Simplesmente bajulação. Mas Paulo ensina aqui que amor e verdade andam juntos. Andam juntos. Gente, diante desse texto, eu quero fazer uma aplicação muito séria. Eu quero separar 3 lições. 3 lições para as nossas vidas como cristão e para a nossa vida como igreja. 3 lições. Como manter, o que aprendemos? Como manter a unidade da igreja? Como? Primeiro, vivendo de maneira digna o Evangelho. Verso 1. Vivendo de maneira digna o Evangelho. Eu chamo a sua atenção. Você foi vocacionado. Você foi capacitado a viver de maneira digna a autenticidade do Evangelho. Você foi vocacionado. Você foi escolhido. Você foi predestinado, você foi salvo, você foi perdoado, você tem essa capacitação espiritual para não ser o problema, mas ser parte da solução da igreja. Você foi vocacionado. Independente do seu temperamento, se você tem um temperamento difícil, independente do seu gênio, se você é uma pessoa difícil, independente com aquilo que já aconteceu com você na vida, que te fez ser a pessoa que você é. Você foi vocacionado por Deus para ser uma bênção. Sim, você tem um Espírito para te capacitar para isso. Tem. Nós temos a ajuda do alto. Nós fomos vocacionados para vivermos de maneira digna, não de maneira falsa, mas viver de maneira digna o Evangelho de Jesus. O Evangelho. Você foi chamado. Deus resgatou você. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E Deus resgatou você da morte espiritual, do fogo eterno, da condenação eterna. Deus perdoou você através do sacrifício de Jesus. Jesus morreu por você para te salvar. Você foi chamado por Deus. Por Deus. Então, diante de tudo isso, nós somos capacitados a preservar a unidade da igreja, porque o mesmo Deus que me salvou é o mesmo Deus que te salvou. O mesmo Jesus que morreu por mim é o mesmo Jesus que morreu por você. Somente isso é suficiente para manter, para preservar a unidade da igreja. Amém, gente? Então nós temos essa capacidade. Nós temos essa vocação que Deus nos deu para viver de maneira digna o Evangelho. Nós temos essa vocação e esse chamado. Segunda lição, como manter a unidade da igreja?
preservando o vínculo da paz com nossas ações. Versos de 2 a 3. E aí eu destaco de novo, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Amor. Preservando, amados, na igreja não tem espaço para arrogantes. Não tem espaço para orgulhosos. Não tem espaço para soberbos. Nós precisamos é ter humildade. É uma virtude cristã. Não tem espaço. Não tem espaço para nenhum tipo de orgulho, de arrogância, de soberba, de estultícia. Não tem. A humildade nos coloca no lugar em que deveríamos sempre estar. Por quê? Porque nós não merecemos nada. Nós não estamos aqui por merecimento. Nós não somos cristãos por merecimento. Nós não somos discípulos por merecimento. É tudo graça e misericórdia de Deus. Isto tudo tem que nos deixar de joelhos, com toda a humildade, a te agradecendo. Ó Deus, obrigado por fazer parte da sua igreja. E ó Deus, obrigado por eu ser uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão desprezível, mas ter uma igreja que me ama. Tem uma igreja que me suporta. Ó Deus, muito obrigado que existe um povo que pelo menos me acolhe. Isso é a igreja. E a humildade nos faz entender. A humildade, gente, nos faz não ficar se defendendo. A pessoa humilde assume quem ele é. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil no meu casamento. Eu faço o meu cônjuge sofrer por causa do meu jeito. Eu faço os meus filhos sofrerem por causa do meu jeito. Eu. No trabalho, eu sou uma pessoa difícil também. Eu sou desprezível. Eu sou uma pessoa difícil, eu confesso. A pessoa humilde, ela não justifica e nem se defende. Ela assume quem ela é. Mas ela se coloca diante de Deus. Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Transforma-me a cada dia. Eu tenho o teu Espírito. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção, a ser doce na vida das pessoas. Humildade. Quem não tem humildade não consegue ter essa atitude. Sempre vai ficar se justificando ou transferindo a culpa para o outro. Sempre. E nunca se enxerga. Nunca se enxerga. Mas preservando o vínculo da paz com nossas ações, com humildade. Isso preserva a nossa unidade. Com mansidão, gente, mansidão. Mansidão é o equilíbrio entre ira e amor. Não é pecado se irar. Não é pecado ficar bravo, ficar zangado. Ficamos. Mas a gente precisa tomar cuidado. O que a gente vai fazer com isso? Com essa ira. Com esse aborrecimento. E tomar cuidado como nós falamos uns com os outros. A palavra ríspida suscita o furor, machuca pessoas. E quantas pessoas dentro das igrejas foram machucadas por palavras ríspidas, palavras inflamadas, ofensivas. Longanimidade, paciência longa, ânimo longo, paciência, meus amadores. Olha só, se você não tiver paciência, você não vai conseguir sobreviver em lugar nenhum, você não vai conseguir ter um casamento saudável, você não vai conseguir ter filhos abençoados, você não vai conseguir ter sucesso no trabalho, você não vai conseguir ter unidade na igreja se você não tiver longanimidade. Você não vai conseguir. Nem a sua competência vai suprir a sua falta de longanimidade. Longanimidade. Suportando uns aos outros com amor. Suportando. Gente, quando a gente suporta uns aos outros com amor, é difícil. Vamos trazer para o casamento? Suportar com amor no casamento. Vamos trazer para a família? Suportar com amor pessoas dentro da família, dentro da parentela. Tem pessoas difíceis. Tem pessoas que são carne de pescoço. Suportar. A igreja tem pessoas difíceis. Precisamos suportá-las. Dar um suporte e falar, não é assim, você está errado, se corrija. Suportar, gente, uns aos outros em amor é dar um suporte e falar, mesmo que a pessoa fique contrariada. Porque tem pessoas que ficam contrariadas quando ouvem a verdade. Mas suportar em amor é falar assim, olha, você está errado. Não é assim. Precisa corrigir isso. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para limar sua fé.
É uns aos outros limando. Limando um ao outro. Até resplandecer a imagem de Cristo. Precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Mateus 11, 28 até o 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O nosso Senhor é manso e humilde. E Deus espera que sejamos humildes e mansos. Precisamos entender que nós temos o Espírito Santo e nós temos o fruto do Espírito, que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Nós temos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos. Quem tem o Espírito Santo tem dentro de si essas qualidades do Espírito. Só precisa ser desenvolvido e praticado. Nós temos sim longanimidade e mansidão. Nós temos, amados, domínio próprio. Nós temos. Peça a Deus que essa qualidade seja reavivado em você. Nós temos. Quem é crente, quem é cristão, quem é convertido, tem dentro de si o fruto do Espírito. Nós precisamos clamar a Deus por essas qualidades. Amém? Terceira e última lição. Como preservar a unidade da igreja? Conservando o conteúdo da nossa fé. Versos de 4 a 6. Como eu falei, a unidade da fé também tem a ver com doutrina. A unidade da fé da igreja tem a ver com doutrina, com crença. Não tem como ter unidade diante de crenças equivocadas. Não tem como. Então o slogan do ecumenismo é falso. O que importa é o amor e não a doutrina. Não existe unidade fora da verdade. Não existe. Não existe. É uma hipocrisia isso. Agora, meus amados, não tem como ter unidade diante de crenças equivocadas. Por exemplo, quem nega as seguintes doutrinas, deixa eu falar uma coisa para você, eu chamo a sua atenção. Por exemplo, não tem como ter unidade com quem não crê na existência e na unidade de Deus. Não tem como. Não tem como ter unidade com essa pessoa. Não tem como estender a destra e dizer, estamos juntos, que não estamos. De uma pessoa que não crê em Deus ou não crê na unidade de Deus, que Deus é um e não vários. Não tem como. É isso que Paulo está combatendo aqui em Efésios. É um só Senhor, é um só Deus. Não tem como ter a unidade com uma pessoa que crê em vários deuses. Não tem como. É lógico, nós respeitamos com educação e civilidade, mas não tem como ter unidade espiritual. Pessoas que negam a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso que subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo, que tem a mesma essência e poder. Não tem como. Por exemplo, os unicistas, têm igrejas que não crê na Trindade, são unicistas. Que não crê na divindade de Cristo. Não tem como estender a destra para essas pessoas e dizer, estamos juntos, que não estamos. Quem não crê na divindade de Cristo e quem não crê na doutrina da Trindade é considerado uma seita. Está fora da unidade cristã. Não tem como ter unidade com essas pessoas. Respeitamos, mas não concordamos. Não tem como ter unidade com pessoas que não crê na Bíblia. A Bíblia como inspirada, inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus. Não tem como ter unidade com pessoas que não crê na suficiência da Bíblia. Tem religiões que crê na Bíblia, mas uma outra literatura, escrito por um profeta, escrito pelas visões de uma profetisa. O outro evangelho, o evangelho segundo aquela religião, não tem como ter unidade com essa pessoa. A Bíblia, ela é única, ela é exclusiva e ela é suficiente para nos revelar quem é Deus. Não tem como ter unidade. Não tem como ter unidade com pessoas que não crê na expiação exclusiva da morte sacrificial de Jesus. O que isso significa? Não tem como andar junto com pessoas que não crê na suficiente morte de Jesus na cruz.
Jesus morreu na cruz e foi suficiente para nos salvar e nos perdoar. Mas tem religiões que dizem que não, você tem que crer em Jesus, mas você também tem que crer nos outros métodos que efetua a salvação. Está errado. Não tem como ter unidade com esses. Não tem como. Lembre-se, não existe unidade fora da verdade. E tem pessoas que crê em vários sistemas de salvação, sendo que a morte de Cristo na cruz foi suficiente para nos salvar. Não precisamos de mais nada. De mais nada. Não tem como andar com uma pessoa que não crê na ressurreição corporal de Jesus, que Jesus morreu, ele ressuscitou literalmente. E tem cristão, não vou chamar de cristão, tem pessoas que não crêem nisso. Não, Jesus não ressuscitou, não. Ele ressuscitou na imaginação dos apóstolos. Mas ele não ressuscitou literalmente, não. Isso é fruto da fé dos apóstolos. Não tem como andar com essas pessoas. Precisamos crer que Jesus ressuscitou de fato, corporalmente, literalmente. Não tem como andar com pessoas que não crêem na segunda vinda de Jesus. Pessoas que não acreditam que Jesus voltará. Não tem como andar com pessoas que não acreditam no nascimento virginal, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Não tem como andar com pessoas que não creem nisso. Não existe unidade. Não tem como andar com pessoas que dizem que a igreja não importa. Olha, para mim, o importante é eu buscar a Deus na minha casa. Não tem necessidade de fazer parte de uma igreja. Não tem como andar com essa pessoa. Porque a igreja faz parte da vontade de Deus. Não tem como andar com pessoas que não crêem na salvação somente pela graça. Porque nós somos salvos pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Não tem como andar junto com pessoas que ensinam a teologia da prosperidade. Não tem como. Teologia da prosperidade, ela é ensinada por algumas igrejas neopentecostais que ensina que se você realmente é um cristão, a maior evidência é sua prosperidade financeira. É a maior evidência de que você é cristão. E também ensina que o verdadeiro cristão não fica doente. Aí eles interpretam de maneira errada aquela passagem que diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então eles dizem que o crente verdadeiro não fica doente. Nós não cremos, não tem como andar com essas pessoas. Não tem como ter unidade com essas pessoas. E essas seitas neopentecostais são grandes no nosso país, gente. É a igreja do bispo, lá do Templo de Salomão, é a igreja do apóstolo, lá do Chapeuzão, e aí vai, não tem como. É por isso que nós consideramos essas igrejas seita. Porque ensinam um veneno chamado teologia da prosperidade, e esse veneno está levando milhões de almas para o inferno. Porque estão acreditando nisso. Não existe unidade fora da verdade. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. É isso. Agora, gente, deixa eu terminar aqui. A gente precisa diferenciar heresia de erro. Heresia é tudo isso aqui que eu disse. Das pessoas que não acreditam na teologia, na doutrina fundamental da fé cristã. Agora, tem algumas questões que não é heresia, são erros. São erros, mas eu não posso considerar que aquela pessoa é um herege. Porque essas doutrinas que eu falei são doutrinas que condicionam a nossa salvação. Esse conhecimento da verdade, como a divindade de Cristo, a salvação pela graça. Agora, há alguns erros que não são heresias, que nós não concordamos, mas respeitamos, mas sabemos que quem crê dessa maneira também vai para o céu. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo. Quem veio de igreja pentecostal aqui vai entender o que eu vou falar agora. Os nossos irmãos pentecostais, eles acreditam que a pessoa recebe o Espírito Santo como segunda bênção. Isso é, a pessoa se converte hoje, mas só depois, numa outra oportunidade, que ela recebe o Espírito Santo, e a evidência do Espírito Santo é o falar línguas estranhas. Os nossos irmãos pentecostais pensam assim. Nós não pensamos assim. Eu não penso assim. Batismo do Espírito Santo para mim é quando a pessoa recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Independente de falar línguas. Mas os nossos irmãos pentecostais acreditam assim. Eu não concordo com eles, mas eu não posso dizer que eles não vão para o céu. Eles vão para o céu. Eles estarão no mesmo céu que eu irei.
sobre dom de línguas. Para muitos, dom de línguas é aquela linguagem enigmática, tem muito batista que crê nisso. Eu não creio assim. Para mim, dom de línguas é a capacidade espiritual de falar um outro idioma sem nunca ter estudado. Para mim, línguas estranhas é línguas estrangeiras. Mas tem gente que pensa assim. Tem igrejas que pensam assim. Eles serão condenados por causa disso? Não. Eles vão para o céu, no mesmo céu que eu irei. Dons espirituais. Tem os cessacionistas e os continuistas. Tem aqueles que dizem que cessaram os dons espirituais. Só tem o dom agora de ensino. E outros dizem não, os dons dos espíritos, os dons do Espírito Santo ainda acontece. É heresia? Não. Ambos vão para o céu. Forma de batismo. Eu estou falando isso aqui, gente, porque isso aqui são questões secundárias que têm dividido as igrejas no mundo inteiro. Na história da igreja, quando se trata dessas doutrinas, as igrejas estão cada vez mais divididas por causa dessas doutrinas. Por exemplo, forma de batismo. Tem igreja que batiza por aspersão, um pouquinho de aguinha. Igrejas com efusão, que é um banho de balde. E igrejas por imersão, que é o nosso caso, que mergulha a pessoa. Mas essa matéria tem dividido igrejas no mundo afora. No mundo afora. Por exemplo, governo eclesiástico. Tem igrejas que elas são governadas por um grupo, de maneira presbiterial. Tem igrejas que são governadas de maneira congregacional, como a nossa, que tomamos as decisões juntas em assembleia. Mas isso são questões secundárias que provocam divisão. Mas eu não posso dizer que o outro que pensa diferente não vai para o céu. Ele vai para o céu. Doutrina da salvação. Aí deixa eu te explicar rapidinho. Tem os arminianos e os calvinistas. Os arminianos, o arminianismo é uma corrente teológica que diz o seguinte, que o ser humano tem livre-arbítrio ainda e que ele tem total capacidade de escolher ser salvo ou não ser salvo. Então os arminianos ensinam isso, eu não concordo com isso. Aí tem os calvinistas, que é o meu caso. Os calvinistas dizem, não, nós somos mortos em pecados e delitos, e foi Deus que tomou a iniciativa de nos escolher para a salvação. Se um dia nós escolhemos a Deus, é porque Deus nos escolheu primeiro. Eu não creio no livre-arbítrio mais. Livre-arbítrio só teve Adão e Eva, mas por causa do pecado que entrou no mundo, o livre-arbítrio foi afetado. O pecado afetou o livre-arbítrio de tal maneira que o ser humano não tem mais capacidade de escolher andar com Deus. Se Deus não tomar essa iniciativa, é impossível o indivíduo buscar a Deus. Então existem divisões na igreja sobre isso. Só que eu não posso dizer que um crente arminiano vai para o inferno por pensar assim. Eu não posso dizer isso. Ele vai para o mesmo céu que eu vou. Vocês estão entendendo a diferença entre heresia e entre erros? Mas é o seguinte, aquilo que nos une é muito maior daquilo que nos divide. Amém? Aí eu termino, gente, aqui com a palavra do teólogo Wayne Grudem, ele falando sobre a unidade da igreja. Ele fala assim de maneira linda, de maneira acessível. Eu gosto do Wayne Grudem, porque ele é aquele teólogo que ele teologiza de maneira que todo mundo consegue entender. Dos acadêmicos às crianças. Isso é teólogo bom. Todo mundo consegue entender. Ele escreveu assim, a unidade da igreja é o nível de ausência de divisões entre os verdadeiros cristãos. Aí ele começa a citar as escrituras. O alvo de Jesus é que haja um só rebanho e um só pastor. João 10,16. E ele ora por todos os futuros crentes, para que todos sejam um. João 17,21. Essa unidade será um testemunho aos descrentes e Jesus ora que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. João 17,23. Paulo escreve aos Coríntios, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. 1 Coríntios 1,10. Ele também encoraja os filipenses, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito e uma só atitude. Filipenses 2,2. E ele diz aos Efésios que os cristãos devem conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4,3. Amém, gente?
Que Deus nos ajude a viver em unidade como igreja local e que Deus nos ajude a viver em unidade como igreja universal, a igreja de Cristo espalhadas no mundo inteiro, representado pelas suas denominações que amam a Deus e que priorizam a Bíblia como única regra de fé e prática. Porque só existe unidade quando há verdade. Amor e verdade andam juntos. Amém, meus amados? Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. E abençoa, Pai, a tua igreja espalhada no mundo inteiro. Ó Deus, quantas divisões, quanta soberba, quanto orgulho, Pai, no meio das igrejas. Quanto cisma, Pai, na história do cristianismo. Ó Pai, mas eu sei que o teu Filho amado, ele virá buscar uma igreja santa, pura e verdadeira. Ó Deus, ajuda-nos a andar no amor e também na verdade. E que o Senhor nos fortaleça até a vinda do teu Filho amado. Nós oramos, ó Deus, e entregamos as nossas vidas a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.